curso de metacognição, protocolo para libertar sua mente, 4 estratégias poderosas para a mudança de vida. E o nosso curso é dividido em 4 grandes módulos. E a gente começa o módulo dessa semana, né, o primeiro módulo, inclusive o módulo de estreia, que é metacognição. Então, nós vamos falar da capacidade que todos nós temos de não só vigiar os nossos pensamentos, da capacidade da gente se controlar e controlar as nossas emoções, mas da capacidade da gente gerenciar o que sentimos, o que pensamos a favor de nós. Esse é o primeiro módulo. Meu nome é José Gonçalves Júnior, sou especialista em neurociência do comportamento, mentor em mudanças de carreira e qualidade de vida, mentor também em ESG há mais de 25 anos. É um prazer ter você aqui com a gente nesse curso. Então vamos lá no nosso primeiro módulo. Bom, primeiro nós começamos, né, colocando bem claro que todo ser humano, todos nós temos uma capacidade praticamente sobrenatural de captar informações. Então nós somos uma verdadeira antena parabólica. É essa a realidade. E há 3 grandes fontes já bem consagradas, estudadas pela neurociência e outras ciências, que é a glândula pineal, que é uma glândula que fica bem aqui em cima da cabeça, que é uma glândula pequena, mas ela tem um formato, inclusive, de uma pinha, né? E essa glândula, ela tem cristais piezoelétricos nela, ou seja, são cristais que têm uma capacidade altíssima de captar frequências em hertz. Então, ela capta frequências, ela capta a comunicação sofisticadíssima em hertz. E essa glândula, de certa forma, ela é um instrumento humano de captar informações não sensoriais dos 5 sentidos, do olfato, do olfato, da visão, do paladar e do tato, né? Mas ela capta algo muito além. No nível celular também nós temos no corpo um potencial elétrico. Nós temos que a cada célula, das 50 trilhões de células que nós temos no corpo, a cada célula com 0,707 volts, nós somos uma imensa, não só bateria elétrica, mas nós interagimos com o meio, nós recebemos cargas elétricas, nós recebemos informações em forma de eletricidade, até em milivolts, no mínimo de voltagem, e nós também emitimos informações elétricas. Então, para você ter uma ideia, quando você entra numa sala de reunião, né, e você percebe que o ambiente ali está pesado, tem ofensas, gente em confronto, gente se ofendendo, sem ninguém falar nada, você já percebe o clima da sala, ou seja, você faz uma leitura das cargas elétricas da sala. E um outro órgão sofisticado nosso, que não é somente feito para emitir sangue e ajudar nas trocas de gases no pulmão, mas é um órgão feito também para emitir informações e receber informações a longa distância. É isso aí, o coração, né? O coração, ele possui neurônios, ele tem um cérebro, entre aspas, um cérebro independente, então ele também tem neurônios, ele chega a ter 70 milhões de neurônios, que são neurônios dedicados a interpretar informações extremamente finas do meio ambiente. Geralmente o coração ele é muito hábil em captar o afeto de outras pessoas, ele é muito hábil em captar a interação com outras pessoas. Ele tem a capacidade de perceber empatia ou não, ele tem capacidade de perceber sentimentos bastante sofisticados do outro lado. E ele recebe isso também em forma de fótons ou também de cargas, microcargas elétricas, tá? Então nós temos 3 órgãos que nos dotam, que trazem para nós informações dia a dia que não entram pelos 5 sentidos, entram por outros canais que são exatamente esses 3 órgãos. Daí você conclui, obviamente, que ao longo de uma vida inteira nós absorvemos informações do ambiente familiar, do ambiente de pai, mãe, de irmãos, absorvemos informações do ambiente escolar, absorvemos informações do nosso bairro, da nossa comunidade, absorvemos informações da empresa, ou seja, nós somos uma verdadeira antena parabólica, tá? Isso é importante lembrar. Bom, como a gente recebe muita informação, tá?
uma grande parte dessa informação, até ruim, né? Informações ruins ou boas, essas informações ficam armazenadas. E elas não ficam no cérebro, elas ficam armazenadas em nosso corpo. Então é importante lembrar que o cérebro não é o grande armazenador de informações como se falava. Na verdade, a mente, que é o nosso corpo, e isso eu coloco células, DNA, coração, a pineal, a coluna, nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, todos esses órgãos, eles contêm informação. E principalmente nós temos informação guardada em forma de neuropeptídeos. São produtos neuroquímicos produzidos pelo cérebro e utilizados para armazenar informação, inclusive informação boa ou ruim, tá? E cerca de 90% dessa informação ruim, ela fica armazenada em nosso DNA. A gente até chama, a neurociência chama de DNA lixo, né? Ou seja, é um DNA que não tem uma finalidade muito boa. É um DNA que contém informações negativas, informações ruins, inclusive câncer. Informações sobre câncer que estão ali guardadas, estão em sarcófagos, né? Guardados por metila, que é uma substância que fecha o DNA e não permite que aquela informação vá para o corpo, senão você adquire um câncer. Mas esses 95% estão lá. Geralmente tem informação guardada ali que é proveniente de adestramento, ou seja, são informações de infância, lá da adolescência, da infância ou até da nossa primeira fase na vida, que é o bebê, que são informações que vêm de adestramento. São informações repetidas por pais e mães e avós e tios que acabam sendo memorizadas e guardadas. E você vai me perguntar, mas José Júnior, mas e essas informações já estão há 40, 50 anos comigo? Sim, elas estão há 40, 50 anos com você e às vezes causando estragos que você nem conhece. Outra também forma de obter essas informações são os conselhos que vêm das tribos que frequentamos, as tribos familiares, as tribos da escola, as tribos, os amigos mais íntimos e pessoais. Ou seja, nós captamos o tempo todo informações de várias fontes e vamos armazenando em 90% do nosso corpo, que se chama de inconsciente e o subconsciente. E apenas 10% dessa informação ela se traduz em informação consciente, ou seja, você medita, você raciocina, você tem a memória aquele fato. Então, por exemplo, alguém te aborreceu muito no passado, te entristeceu, te ofendeu, te tratou pessimamente mal. Então, essa informação não só ela fica guardada de forma emocional lá no inconsciente, mas ela também é lembrada no seu córtex pré-frontal. Então, você lembra das cenas da pessoa te ofendendo, você lembra as cenas da pessoa fazendo mal para você, ok? Bom, e aí, diante desse conhecimento, da onde vem a informação, aí surge a pergunta: da onde vem a matemática da autossabotagem? Tanto no ambiente corporativo quanto do ambiente pessoal. Da onde vem essa sabotagem? Como é que funciona a nossa sabotagem, a nossa procrastinação? Por que essas informações ruins ou essas memórias ruins nos prejudicam até hoje? Esse famoso inconsciente que vive governando as nossas vidas, conforme disse Jung, né? Primeiro, isso gera uma série de pensamentos na sua cabeça. Então, todas essas informações emocionais ou informações mentais, elas ficam circulando entre o corpo e o cérebro, tá? E essa circulação de emoções e informações formam o que a neurociência hoje chama-se de rede neural padrão, ou DMN, Default Mode Network em inglês. Então, esses são os pensamentos que ficam o dia inteiro passando pelo teu cérebro, mesmo que você não controle. Aliás, você não tem muito controle sobre isso. São aqueles pensamentos ruminantes que passam, arrependimentos, cenas de coisas ruins, recentes ou antigas que passam, raivas, rancores, ódios, medos, inseguranças.
e aquilo fica permanentemente revisitando, né? A emoção do corpo vem para o cérebro lembra daquela emoção e associa a determinada memória, e aí o cérebro emite novos neuropeptídeos que alimentam o corpo daquela emoção e reforçam exatamente aquele pensamento, ou seja, pensamento reforça emoção. Emoção com neuropeptídeos alimentados reforçam o pensamento. 95% desses pensamentos são repetitivos, ou seja, eles ficam em closed looping, indo e voltando. Então, você imagina que teu cérebro é um processador bastante ocupado e bastante sobrecarregado, como se fosse um computador abrindo dezenas de janelas e ficando lento. Por isso que você fala, nossa, eu estou confuso hoje. Sim, você está com uma névoa mental, causada exatamente por esse excesso de pensamentos. 80% dos pensamentos nossos são negativos. Então você vai me falar, meu Deus, mas então todo mundo é um pessimista? Sim, todo mundo é um pessimista. É muito difícil alguém que queira expressar apenas 20% dos pensamentos bons. A maioria das pessoas expressam os pensamentos ruins. Por quê? Porque o cérebro, a função maior dele sempre foi de preservar a vida, ou seja, manter você vivo o maior tempo possível. Se ele quer preservar a tua vida, é muito óbvio que ele precisa relembrar constantemente da onde você tem que evitar problemas. Então ele tem que viver revisitando os problemas que você teve na vida e trazer para o presente dizendo: olha, lembra que aconteceu isso no passado, essa briga que você teve com esse namorado? Ou lembra essa discussão grave que você teve com seu cônjuge há uns 10 anos atrás? Nossa, lembra a forma ruim que teu pai te tratava lá 30 anos atrás? Então, teu cérebro fica relembrando constantemente daquilo que te oferece perigo, mesmo que não exista hoje. É muito louco isso, mas a função do cérebro é essa. Então, 80% desses pensamentos são dedicados de forma errônea, de forma dualizada, tenta relembrar o ruim para não repeti-lo, tá? O grande problema é que das suas preocupações do passado, que são projetadas no presente e que a gente acaba projetando no futuro, de todas essas preocupações que surgem à mente, o grande problema é que 80 a 85% das nossas preocupações, dos nossos anseios, daquilo que a gente teme que vai ocorrer, não tem procedência, são falsos. Ou seja, é o cérebro tentando manter você vivo, imaginando os piores cenários possíveis. Então ele tenta imaginar você andando numa selva selvagem, sem nenhum ser humano por perto, e tentando sobreviver a cobras, a serpentes e uma série de seres, ok? Então, a gente diz que 85% desses pensamentos não vão acontecer, desses medos não vão ocorrer. E no final das contas, um estudo muito interessante feito pela Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, descobriu que 47 a 52% dos nossos pensamentos são divagantes. É pura e absoluta divagação, tá? Ou seja, que eles chamam de mind wandering, ou mente errante. A gente usa muito aqui no Brasil o termo de mente de macaco, né? Ou seja, seu cérebro fica macaqueando, pensando besteiras, imaginando besteiras e elucubrações. O resultado disso, eu faço uma pergunta muito simples para te ajudar a você entender por que você procrastina, porque você tem medo de ir além, de você fazer um projeto grande, de você se aventurar em um sonho. A grande questão é que o nosso cérebro ele é um grande produtor, tá, de pensamentos ruins, ele é um grande armazenador no corpo de emoções ruins e sentimentos ruins, também boas, mas acima de tudo ruins, e que isso não é típico teu. Então pare de, primeira coisa, de falar que você é uma pessoa, eu sou mal-humorado, eu sou azarado,
eu sou uma pessoa pessimista. Não, todos somos pessimistas. O grande problema, a grande diferença aqui está em saber adotar métodos, adotar metodologias, que inclusive você vai aprender uma aqui, para que você consiga neutralizar, consiga diminuir esse potencial ruim, esse potencial do cérebro de repetir coisas ruins, tá bom? Bom, como é que a gente então começa a tratar desse problema? Primeiro é preciso você reconhecer como é que o cérebro funciona, como é que o pensamento transita no nosso cérebro, tá? E um cientista, um neurocientista americano que faleceu recentemente, muito querido, muito maravilhoso, um exemplo de vida, começou uma vida pobre, miserável e se dedicou a vida inteira a descobrir os segredos do cérebro, conseguiu se tornar doutor em neurociência pela Universidade de Stanford, na Califórnia, né, no sul da Califórnia. E ele, Dr. James Doty, ele descobriu com a equipe dele que o cérebro humano possui 4 redes de funcionamento. São 4 grandes sistemas, tá? O primeiro deles eu já tinha falado anteriormente, que é a rede neural padrão. É os nossos macaquinhos falando, nosso piloto automático diário falando besteiras, pensando, ruminando besteiras, né? São os famosos urubus sobrevoando a nossa mente, ok? E a DMN é responsável exatamente pela mind wandering, ou seja, pela ruminação de coisa ruim do passado. É responsável por você ficar pensando besteiras, tá? Toma cuidado com a DMN. Principalmente quando você não tem projeto de vida, você não tem sonho, você não está fazendo nada. O famoso ditado mente vazia, laboratório do diabo, é uma homenagem querida ao funcionamento da nossa rede neural padrão. A outra rede que você possui é a chamada rede de atenção. A rede de atenção é a rede da nossa percepção. É a rede do cérebro que funciona quando você foca em perceber e estudar, se dedicar a algo. Se você diz para si, vou estudar línguas, vou fazer línguas todo dia à noite, e você senta no seu escritório, na sua mesinha, e abre um livro e começa a estudar línguas, você acabou de acionar a rede de atenção. Essa rede é extremamente útil, por quê? Porque ela controla o cérebro, ela diminui o DMN, porque ela diz para ele, cala a boca que eu estou ocupado, eu preciso trabalhar agora. E ela foca o teu cérebro a aprender algo, tá? É uma das redes mais poderosas do cérebro humano. Por quê? Porque é a rede da ciência, é a rede do futuro, é a rede que descobre, é a rede que pode trazer uma informação que muda tudo. É uma rede que consegue sistematizar um caminho para a vida, para a sua pesquisa, para o seu trabalho. A terceira rede é a rede de saliência. É uma espécie de grande radar. O cérebro fica monitorando tudo que está em volta. Então ele escaneia o ambiente. É aquela rede famosa de quando você está assistindo uma aula, ou dando uma aula, ou num shopping, ou num local cheio de pessoas. Você está conversando com alguém, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção em tudo à sua volta. Tanto que se você está numa cafeteria do shopping e entra assaltantes, você consegue perceber que está tendo uma movimentação estranha numa loja, que é exatamente o assalto, e antes de acontecer qualquer tiro ou qualquer coisa pior, você já consegue perceber que tem que sair dali, tem que correr. Então essa rede ela tem duas funções: te afastar de perigo e te trazer recompensa. Então a rede de saliência ela busca duas coisas: afastar daquilo que pode me matar. A função do cérebro é te preservar. Mas nem tudo na vida é correr de cobras na floresta, de ladrões nos shoppings, de ladrões nas ruas ou correr do imposto de renda. Então, a outra função dessa rede é trazer algo que te traga alguma recompensa por viver, óbvio. Então, ela é uma rede que te traz, faz você buscar coisas boas. Quando você está passeando numa região cheia de lojas agradáveis, geralmente é a rede que te faz ficar plugado nas vitrines, nas novidades, nas ofertas e nas tendências. Então, ou os solteiros é a rede que fica ligado se há alguma garota ou um garotão bonito sobrando na área, ok? Essa é uma rede importante
mas é uma rede primitiva, tá? Uma rede que, inclusive, está muito ligada ao DMN, está muito ligado à parte emotiva do nosso cérebro. E a última rede, que é a rede de controle executivo. Ela está bem aqui. Ela é bem ligada ao córtex pré-frontal, essa parte dianteira do cérebro. Essa rede, ela controla as funções lógicas. Essa rede, ela controla as funções matemáticas. Essa rede controla as funções racionais. Ela planeja, ela faz estratégia, ela executa, ela te auxilia a fazer escolhas, ou seja, ela te dá opções para você realizar seu livre-arbítrio, se você escolhe A ou B, o que os economistas chamam de trade-off, né? Então, a rede de controle executivo é fundamental de ser exercitada na vida, porque é a rede que nos dá força e capacidade de sair dos problemas. É a rede que nos dá força, junto com a de atenção, que nos dá a capacidade de olharmos para o nosso contexto, observarmos quem está nos prejudicando, quem está nos levando a um problema mais grave, e é a rede que tem a função de nos conduzir, de nos dar informações, de fazer a gente buscar informações, de fazer com que a gente planeje, que a gente desenhe uma estratégia, com que a gente tome atitude, a gente diga sim ou não e parta para um novo projeto. São essas duas redes que eu quero trabalhar hoje com a gente, ok? Como é que funciona então a ferramenta de metacognição nesse sentido, tá? Eu vou usar aqui uma neurocientista norte-americana que trabalha uma forma incrível de você limpar a mente de tanta besteira, limpar a mente de emoções negativas, de clarear a mente, de você abrir os pensamentos, liberando condições de você imaginar novos cenários para a sua vida. E isso nós chamamos de metacognição, tá? Antes de praticar a metacognição, no dia a dia que você está com a cabeça cheia, dor de cabeça, vários pensamentos ruminantes, você não consegue ver saída para a vida, você não consegue enxergar novos projetos, você está na mão de alguém, você está numa mão de uma equipe, você está sendo dominado por terceiros, você vive a chamada névoa mental. O que é a névoa mental que está aí no gráfico? É um estado da mente aonde os pensamentos e as emoções se misturam, são confusos, e eu não consigo, em meio a tanta confusão e pensamentos passando, emoções e sentimentos, eu não consigo enxergar não só saídas para essa situação, mas eu não consigo enxergar outros cenários. Eu não consigo criar, não consigo inovar, eu não consigo repensar minha vida, eu não consigo enxergar novos caminhos, eu não consigo enxergar possibilidades em um mundo que não é somente físico clássico, mas em um mundo que é quântico, em um mundo que há inúmeras possibilidades, como diz o Dr. Joe Dispenza. Então, o método proposto aqui é realizarmos uma limpeza. É como se a mente fosse uma árvore toda sem forma, com os galhos retorcidos para todos os lados, e a gente vai fazer uma poda. É isso aí, uma poda, só que não de galhos, uma poda das sinapses, uma poda dos neurônios que tem que ficar silenciados, dos neurônios que tem que ficar trabalhando e dos pensamentos que tem que desaparecer, tem que ser arrancados do cérebro. Como é que funciona esse mecanismo? Essa poda sináptica ela tem duas grandes funções. Primeira função, se você enxerga um pensamento que já se tornou ruminante, que você consegue determinar quem ele é, como ele é, vou dar um exemplo prático. Né? Na minha infância, quando um professor lá disse para minha mãe, o Júnior não é um cara tão brilhante, ele não é tão estudioso, ele vai ser assim, a vida dele é assim, ele não vai além disso, tem que se contentar com o que ele é. Então, esse pensamento que eu ouvi lá na minha infância, eu tinha 7, 8, 9 anos, esse pensamento continuou durante a vida inteira. Então eu não sou bom, então eu não posso, então eu não consigo estudar, então eu não vou além, então eu não vou ser cientista,
então eu vou ser doutor, então, não vou, então a gente começa a tornar aquilo que foi dito lá atrás por terceiros em fato real. Isso não é real. O que que é o real? O real é aquilo que você consegue enxergar do hoje que pode te abrir uma possibilidade nova. Porque aquilo que você vem pensando a respeito de você, ah, eu não posso, não sou capaz, não sou inteligente, não sou desenvolto. Aquilo que você pensa do passado, uma construção do passado. Está guardada no corpo em forma de química, neuropeptídeos. A informação está ali guardada, mas essa informação foi obtida 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, essa informação não preciso mais dela. Ela é um DNA, é uma informação lixo. Se ela é informação lixo, a partir do momento em que ela me vem à mente, eu anoto. Então é isso. Me disseram que eu não era capaz, me disseram que eu não era inteligente, me disseram que eu não tinha habilidades de QI elevadas. Ótimo. Então é isso que eu vou combater. Então, quando aparecer esse pensamento à mente, quando você estiver estudando para concurso público, para um mestrado, doutorado, quando você estiver estudando para uma prova, quando você estiver se preparando para uma nova etapa na empresa, um novo projeto mais difícil, quando você estiver se capacitando e vier esse pensamento, você vai novamente dizer: olha ele aí, já sei quem é, não estou disposto mais a tê-lo, não quero saber mais dele. Então você vai fazer a poda, ou seja, aquele momento em que a informação vem da mente, do corpo, se encontra com o neurônio do cérebro e diz: olha, vamos lembrar que ele não é inteligente. Nesse momento que você fala: não, 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 não aceito esse pensamento e já conheço ele, você consegue isolá-lo. Você consegue separar a emoção do neurônio. O neurônio já fica confuso, porque ele já é chamado pelo seu córtex pré-frontal a dizer: não entre nisso daí, não caia nessa. É recorrente, é vício velho, eu não estou mais afim. E isso gera um efeito químico. Qual que é o efeito? Como o neurônio ele não interpretou direito, como ele não foi levado a cabo a trazer informação para dentro do cérebro suja, esse neuroquímico, esse produto, começa a deixar de ser produzido, ou seja, o cérebro passa milagrosamente, de forma fantástica, o cérebro passa a não mais produzir aquele neuropeptídeo, aquele produto neuroquímico que alimenta essa emoção de incapacidade. Ou seja, vamos pensar comigo, o mesmo cérebro que no passado ouviu, viu, e pensou uma informação ruim que falaram repetidamente a respeito de você, gerou uma emoção, um sentimento que ficou guardado no teu corpo e que foi alimentado por décadas, porque o sistema de emoção vivia subindo, sendo alimentado pelo sistema racional. O sistema racional admitia a incompetência e alimentava o sistema neuroquímico de novo de químicos. Isso é interrompido. O resultado? O resultado é que esse pensamento vai sumindo gradativamente do teu cérebro, porque não vai ter correspondente neuroquímico no corpo. Aos poucos você vai se libertando. Libere-se, liberte-se. Metacognição é um caminho dessa liberdade, tá? Como é que funciona então a ferramenta? Vamos lá, que é simples e fácil, você vai praticar aí na sua casa depois dessa aula, tá bom? Primeiro, primeira é você começar a praticar o exercício de se observar. Observar o que você pensa e o que você sente. Ou seja, parar de ficar o tempo todo de olho e prestando atenção nos outros. Mas prestar atenção a si próprio. Isso é autoconhecimento, isso é autoanálise, isso é autocapacidade de se autorregular. Primeiro, ficar de olho no fato, a entrada. Tá? Entrou uma entrada, um pensamento. Eu sou incompetente. Ok, olha só o velho amigo aí. Ah, já conheço esse pensamento. Aí vem a emoção associada. A emoção é aquela angústia de falar: eu vou fechar esse livro,
eu vou fechar essa aula, eu vou desistir desse curso porque eu não vou conseguir. Então, essa emoção, ela já vai ser colocada em dúvida e ela vai ser interrompida, porque eu já descobri que ela é associada a esse fato. Terceiro, a distorção. Eu vou distorcer o fato, ou seja, eu vou extrair e tirar o lixo. Como? Eu vou primeiro dar nome a ele. Ah, essa emoção e esse pensamento é um transtorno, é um trauma, é um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, causado por algum estresse muito grande que se sofreu lá atrás. Então, esse pensamento e essa emoção vão ser extraídas. Eles vêm de um conselho. Eu ouvia muito disso do meu avô. Ah, um tio falava muito isso a respeito de mim. Ah, isso vinha de um grupo de amigos na escola que repetidamente fizeram bullying comigo dizendo que eu era incapaz. Então eu consigo já começar um processo de distorcer o fato. Como é que eu distorço? Esse fato não é verdade. O fato novo que eu vou reelaborar é que eu sou capaz, tanto que a prova que eu sou capaz é que eu vou continuar estudando e vou continuar tendo essa aula, vou passar no curso, vou tirar a melhor nota possível, não determine números, vou tirar 10. Não coloque esse absurdo, coloque a melhor nota possível, certo? E aí eu vou reelaborar o fato. Como é que eu vou reelaborar? Eu vou construir um novo trilho nesse pensamento. Então eu vou dizer para mim, né? Vou falar a mim mesmo. Eu sei que eu tenho dificuldades. Eu sei que não é fácil estudar línguas. Eu sei que esse tema, essa área não é fácil. Eu sei que esse projeto não vai ser fácil. Eu sei que empreender não vai ser fácil. Mas eu sei que eu estou disposto a realizar essa nova jornada, custe o que custar, porque o novo trilho e o novo fato é que eu sou aventureiro e sou corajoso. Não estou falando que eu sou capaz ou incapaz, eu sou corajoso. E a coragem que eu assumi, de certa forma, adquirir, essa coragem vai me conduzir a eu transpor as minhas limitações. Então eu vou começar a me exercitar e vou além. É exatamente como se você resolvesse sair do sedentarismo, né? Fazem 20 anos que você não corre. E de repente você decidisse uma tarde em casa e falasse para sua família: vou correr uma maratona daqui a 2 anos. Todo mundo vai olhar e vai olhar teu passado, 20 anos sentado no seu escritório e vai dizer: isso não vai acontecer, você não é capaz. Essa é a opinião de terceiros, é um viés de terceiros, ou seja, isso é a opinião de vocês. A minha opinião, para mim, é o que vale. Eu vou, a partir de hoje, começar o treinamento. Ah, mas você só vai correr 1 quilômetro hoje. Sim, hoje eu só vou talvez correr 1 quilômetro ou 500 metros. Mas se eu continuar evoluindo, daqui a 2, 3 anos eu vou correr 30, 40 quilômetros. Essa é a minha meta. Então eu coloquei um novo trilho. Eu relaborei o fato. De incapaz ou de incompetente, eu me tornei corajoso. Não significa que eu estou achando que eu vou tirar 10 no concurso ou que eu vou correr 20 quilômetros semana que vem. Não. Significa que eu vou começar uma caminhada, um projeto dia a dia, do qual eu vou chegar a uma meta final lá na frente. Essa é a chamada reelaboração. Por fim, quando eu analiso um fato, um sentimento e emoção que chega, restritivo, procrastinador, ruim, eu preciso dar nome a ele, eu preciso dar uma nomenclatura a ele, se ele procede ou não procede. Tem dois grandes sistemas sem fundamento, ou seja, tem dois modelos que não têm fundamento. Então, tem dois fatos que te chegam que são sem fundamento. O primeiro é de viés externo, ou seja, alguém vem e diz para você, como sempre, que você não pode, que você não é capaz. Possivelmente porque a pessoa não é capaz. Né? Se você tem um relacionamento com um narcísico, um relacionamento com uma pessoa
que tem a autoconfiança bastante afetada, geralmente ela procura afetar a tua autoconfiança para se sentir bem. Né? O narcísico provoca, eles amam provocar gaslighting, né? Eles amam falar colocar que você é um merda incompetente para que eles se sintam bem da incompetência deles. Então, quando ocorre esse movimento nesse tipo de relacionamento, o viés é externo, ou seja, o pensamento que você é incompetente, o pensamento que você não pode, é da pessoa, não é teu. O viés é dela. O viés é externo. Não tem fundamento. É a opinião de terceiro. E essa opinião nem sempre é verdadeira. A pessoa está enviesada ou está com más intenções. Há muita gente mal intencionada, infelizmente próxima a nós. Tá? Isso é importante lembrar. Tem gente próxima da nossa vida que é mal intencionada, seja na empresa, em casa, na família, nos vizinhos. Então é preciso localizar essa má intenção. Quando chega essa informação, você imediatamente já interrompe, dizendo interrupção sináptica na hora, é poda automática, dizendo essa é a tua opinião, fica com ela. É tua opinião, fica com ela. Tá? Se eu não posso, fica com ela, você não pode. Assuma, né? Não jogue a sua incompetência sobre a minha vida. Às vezes, essa informação não tem fundamento, mas é interna. Ela é um viés interno, é o trauma pessoal, é o TEPT. Ou seja, essa resposta de que você não pode, o que você é incapaz, ela vem talvez de décadas e décadas atrás, lá na infância, na adolescência, em que alguém repetidamente colocou para você a sua incapacidade. Ou seja, a pessoa lá no passado teve um viés externo, ela emitiu a opinião dela de terceiro, mas você infelizmente não teve capacidade, até por ser criança e por não ter o cérebro formado, você absorveu. Então você tornou isso um trauma pessoal, você tornou num transtorno de estresse, você tornou essa informação interna. Como diz o budismo, né, o que te faz sofrer, dos 8 dukkhas do budismo, o que te faz sofrer não é enfrentar os sofrimentos que todos nós enfrentamos nessa vida. O que te faz sofrer é como você lida com esse sofrimento. Né? Então, esse sem fundamento que vem de forma interna é mais difícil de trabalhar, tá? Mas eu vou propor um protocolo para a gente combater isso. Primeiro, interromper a química do medo ou a química do sentimento. Se é um medo, eu falei muito de incapacidade, mas se é uma sensação de medo, por exemplo, eu não sou capaz de empreender, eu não sou capaz de realizar um projeto do começo até o fim, porque eu tenho medo de fracassar. Se é um medo, eu vou ter que reelaborar, vou ter que colocar uma nova trilha ali. Lembra? Você vai ter que colocar uma nova trilha. Né? Você pode dizer uma frase que eu acho linda, né? Eu vou com medo, mas eu vou. Que frase maravilhosa. Eu vou com medo, mas eu vou. Eu vou enfrentar porque eu sou corajoso. Eu tenho coragem. Então você coloca um novo pensamento que gradativamente vai diminuir e interromper a química do medo. Isso leva tempo, isso leva de 21 a 63 dias. Mas isso vai de fato acontecer. Você vai acabar anulando aquele sentimento, pensamento ruim, tá? Como é que funciona a prática? A prática é simples, tá? Eu vou usar aqui a doutora Caroline Leaf. Durante 21 dias você vai anotar o pensamento, o sentimento. Você vai identificar se ele veio à mente, se aconteceu porque algum fato que aconteceu durante o dia deflagrou ele, ou seja, ele foi detonado porque aconteceu um gatilho, tá? Alguém falou uma frase dizendo: "Tá vendo? Você é um medroso." Opa, nossa, de fato, eu sou um medroso mesmo. Já há 30 anos já me falam isso. Então, detecta o fato que deflagrou, anota o pensamento e reelabore. Reelaborar e colocar uma nova palavra, um novo termo.
Olha, de fato eu sou medroso, mas eu escolhi agora ser corajoso. Ó, de fato eu sou medroso, mas quer saber? Eu vou meter a cara, a tapa. Eu estou a fim de pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Porque eu estou a fim de experimentar uma nova experiência, eu estou a fim de vencer. Eu estou a fim de pagar o preço para me superar. Eu não estou querendo tirar 10 aqui, nem no concurso, e não estou querendo também correr 20 quilômetros. Eu apenas quero provar para mim, e só para mim, que eu sou capaz. Não precisa provar nada para ninguém, tá? E você vai trabalhar exatamente isso. Toda vez que vier o pensamento com emoção, identifica que hora que aconteceu. Pode ser um determinado horário do dia, ou pode ser alguma pessoa, algum efeito que causou aquilo. Identificou? Imediatamente entra com a mensagem, entra com a nova frase. Né? Não, eu estou a fim de pagar o preço, eu vou ter sucesso. Né? Faça isso por 21 dias. 21 dias. Todo dia, toda hora, todo momento. Passou